O último e talvez melhor SUV híbrido que você pode ter na sua garagem é esse carro aqui, Volvo XC90 na versão de topo Ultimate Dark e que custa R$ 672 mil. O último eu vou te explicar por que isso, mas antes roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida com relação ao carro, deixa nos comentários que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver vendendo o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora pro teste. Porque esse é o último SUV híbrido que você pode ter da Volvo na sua garagem. Isso é porque na virada de 25 para 26 ou mesmo de 24 para 25, aqui no Brasil, a gente talvez não tenha mais esse carro por aqui no mercado. Porque lá no mercado europeu já foi lançada a Volvo EC90, um SUV que na verdade agora vai ser 100% elétrico com 2 motores, bem parecido aqui com a proposta desse carro, mas de proposta híbrida. Esse daqui, digamos que está dizendo adeus ao mercado. Então se você quer um SUV híbrido da Volvo, esse daqui é a sua última oportunidade. E por que ele é o melhor do que você pode ter na sua garagem? Porque ele é um carro que tem muita potência, é um carro bonito e ainda tem a possibilidade de ter 7 lugares. Mas antes de te passar todas as características dele, vamos falar aqui de visual desse carro, que para mim é bem interessante. Mesmo ele sendo um SUV, que ele tem as mesmas características desde que ele foi lançado em 2015, para mim ele é um SUV que tem um visual bem atual ainda, bem moderno, e nessa versão aqui Ultimate Dark, você pode ver que ele abandona os cromados e adota o preto brilhante como característica de visual para deixar ele o mais esportivo possível. E no mais, o mesmo Volvo do que a gente já conhece, com a característica aqui dos faróis de iluminação diurna com martelo de Thor, iluminação aqui 100% em LED. Aqui na lateral a gente tem o reforço da esportividade pelas rodas de 22 polegadas, a gente também tem um acabamento em preto brilhante, retrovisores e contorno de vidros. E você pode ver que ele é um SUV bem grande. São praticamente 5 metros de comprimento com 3 metros de entre-eixo. Tudo para que você tenha bastante espaço no interior e principalmente bastante espaço nessa região aqui, onde a gente tem a última fileira de bancos e o porta-malas. E por falar em porta-malas, ele é bem grande, inclusive se você utilizar na versão de 5 lugares ou de 7 lugares. Nessa configuração para 7 lugares são 316 litros disponíveis, que é um porta-malas maior inclusive do que, por exemplo, de veículos hatches como o BYD Dolphin, por exemplo, que tem 250 litros. Se você baixar os bancos aqui na versão de 7 lugares, são 500 litros de espaço para você utilizar para colocar tudo o que você precisa aqui, seja numa viagem, seja numa hora de fazer uma compra. E tudo isso você tem a possibilidade ainda, com a suspensão que é pneumática, de apertar o botão e abaixar um pouco a altura para que facilite o acesso aqui do porta-malas do carro. Começando pelo espaço traseiro aqui da última posição da fileira de 7 lugares, dá para mostrar para você que não é tão ruim assim quanto parece. A gente tem a impressão de que um carro de 7 lugares pode ser mais apertado, mas a altura aqui do teto é relativamente boa, tem 1,74 m. O banco aqui, ele corre mais para frente, eu coloquei numa posição mais para trás mesmo, como se tivesse um adulto bem grande lá na frente. Então eu tenho uma posição razoavelmente boa aqui. Talvez numa viagem longa não seja confortável, porque ficar muito tempo com a perna dobrada assim vai cansar, mas numa necessidade, numa viagem curta, 1 ou 2 horas ali dá para andar tranquilo. E se for criança então, o espaço traseiro aqui é mais do que suficiente. E o que é legal de mostrar é que esse encosto de cabeça, eu posso deixar ele em pé, caso eu esteja aqui como eu estou utilizando, como eu posso baixar ele para que não atrapalhe ali a posição do retrovisor do motorista. Então, banco recolhido, eu posso recolher o banco para utilizar o porta-mala como você viu. Então a modularidade aqui de interior é muito boa. E como você pode ver também, todos os assentos aqui são modulares. Então posso mexer na regulagem individual desse banco, do banco central, do outro banco, desses bancos traseiros para ter a possibilidade de porta-malas. Então espaço e conforto aqui não falta. E ainda mais o que é bem legal desse carro, a gente ainda tem saída de ar-condicionado aqui na coluna traseira. Aqui na fileira intermediária, onde você vai acabar utilizando mais mesmo, conforto também é muito bom, como você pode ver, tem bastante espaço. O banco está na minha posição de dirigir e eu estou com esse banco aqui numa posição mais para trás. Dá para levar mais para trás ainda ou posso trazer ele mais para frente. Então, dependendo do caso, quem estiver lá atrás for um adulto, o espaço para a perna é ainda melhor. E o que é bom aqui também é qualidade de acabamento, mesmo padrão da dianteira, couro, costura, sistema de som aqui Bowers Wilkins. Que o que é legal desse sistema de som é que talvez seja um dos melhores do que eu já tive a oportunidade de testar em um veículo. São 24 alto-falantes e praticamente 1.400 watts de potência.
Ele vou te mostrar ali na frente como ele faz algumas simulações de áudio, que é bem legal. E falando de conforto, tem aqui ó, a cortininha de janela, para você ficar aqui de uma maneira mais confortável, saída de ar-condicionado de 4 zonas, então você consegue controlar individualmente as 2 posições lá na dianteira e as 2 posições aqui atrás. Se não tiver ninguém por aqui, você tem um espaço suficiente, mas se tiver o passageiro central, ele vai sofrer um pouquinho mais com relação ao túnel, que é um pouco mais alto, mas tem a possibilidade de você carregar pessoas aqui com bastante conforto. Além disso, caso não tenha um passageiro, você consegue aproveitar e utilizar esse encosto de braço, que traz ainda 2 porta-copos, ou caso seja uma criança, uma coisa que é bem legal aqui da Volvo, é que você tem esse assento que você consegue regular numa posição mais alta, como uma cadeirinha. Então, você pode andar com 2 adultos, uma criança central, uma posição mais alta, que é bem legal desse carro. Aqui na dianteira, os ocupantes têm muito conforto, primeiro pela qualidade dos bancos, os bancos são muito ergonômicos e possuem muitas regulagens elétricas, então eu consigo regular aqui inclinação, consigo mexer em altura, consigo mexer em profundidade e consigo regular inclusive eletricamente essa posição aqui, aumentando a posição de apoio das pernas. Isso para uma viagem longa faz toda a diferença para você ficar o mais confortável possível. Além disso, o que surpreende também é a qualidade do acabamento. Não tem nenhum material aqui que você remeta a algo de baixa qualidade ou que com o tempo vá apresentar algum tipo de dano. Todo o couro, seja do volante, seja aqui do revestimento dos bancos ou do console central, seja esse emborrachado das portas, do painel de instrumentos, tudo é de muito boa qualidade. E até aqui, que é plástico, é um plástico de uma qualidade muito boa, ele tem uma textura boa no toque, isso remete realmente ao que a gente tem um carro de segmento premium. Fora isso, do ponto de vista de tecnologia, a gente tem o volante aqui multifuncional, com as mesmas funções que a gente encontra nos outros Volvo, com o sistema de piloto automático adaptativo regulado por aqui, do lado de cá com as regulagens do sistema de som, para aumentar ou diminuir volume, trocar de música. Aqui atrás a gente tem os botões para abrir porta-malas, para você abrir a portinhola do reservatório de combustível. Temos aqui o controle dos vidros elétricos, retrovisores elétricos. Temos a central multimídia, que já é do mesmo padrão dos outros modelos mais atuais. Então ela tem Android nativo, é um Google nativo, então você consegue fazer login na sua conta do Google Play e utilizar alguns aplicativos nativos aqui na tela, ou você pode utilizar o espelhamento de celular, caso você tenha um celular Android ou celular Apple, mas somente através de fio. Isso que talvez seja um ponto negativo pensando nesse carro. Mas, voltando a falar de qualidade, a gente tem aqui a manopla do câmbio, que tem o revestimento em cristal, padrão também dos modelos mais novos, carregador de celular por indução, e talvez aqui o que a gente tenha de mais interessante na multimídia para poder mostrar são as informações de condução. Então posso mudar aqui os modos de condução, desde um híbrido puro até um 4x4 constante. Posso mudar a forma com a bateria utilizada, então posso um carregamento automático, posso guardar a bateria ou fazer o recarregamento de maneira através do motor. Então se eu clicar aqui, o motor liga e começa a carregar a bateria. E claro, um ponto bem interessante do que eu falei para vocês é com relação ao sistema de som. O sistema de som desse carro ele é premium, ele é de muito boa qualidade e ele consegue simular a acústica de alguns locais, como por exemplo aqui, ele consegue simular a acústica desse clube de jazz chamado Nefertiti, é um lugar que existe realmente. Você consegue fazer a simulação, seja dessa sala do clube de jazz, seja como casa de show, seja como um palco ou até de um estúdio. Então é uma qualidade absurda do que você consegue aproveitar do sistema de som desse carro. E também, como você pode ver, como é um carro que tem uma suspensão pneumática, ele tem uma função que quando você desliga o veículo, ele vai abaixar um pouco a suspensão para facilitar a entrada ou a saída do veículo, e quando ele vai sair, ele levanta para deixar ele o mais confortável possível. E é isso, é o que o Volvo consegue te oferecer na mais pura qualidade do que é um Volvo em si, e é isso que eu vou te mostrar agora no test drive. Então, bora lá. O Volvo XC90 Ultimate Dark vem equipado com motorização híbrida, então a gente tem um motor 2.0 turbo na dianteira e um motor elétrico montado na traseira. E eles combinados rendem 462 cavalos e 72,3 kg de torque. Tudo isso comandado por uma transmissão automática do tipo convencional de 8 marchas, montada lá na dianteira, e um sistema de tração integral sob demanda para quando você precisar utilizar esse veículo, seja em situação mais escorregadia ou mesmo em situações de off-road leve. Isso faz com que o Volvo XC90 seja um SUV que, mesmo pesado, ande muito rápido. Isso deixa ele com 0 a 100 na casa abaixo dos 6 segundos,
o que eu considero bem rápido para esse carro. Fora que na condição de ser um veículo híbrido, você ainda tem a possibilidade de ter esses motores trabalhando combinados e trabalhando seja para economia de combustível ou realmente para desempenho. A bateria do sistema elétrico aqui tem 18,8 kWh, o que permite que ele tenha uma autonomia 100% elétrico na casa dos 70 km. Na prática, consegui rodar aqui 62 km rodando só com o sistema elétrico, como está funcionando aqui agora, o que para mim é uma autonomia realmente boa. Então, por exemplo, se eu fosse utilizar esse carro aqui na ida e volta do trabalho, eu conseguiria fazer isso, deixar o carro carregando à noite e não gastaria nada de combustível, o que para mim é muito bom. O que já é ruim é quando você precisa utilizar o motor a combustão, o quanto isso afeta no consumo. Então, no modo híbrido aqui, combinando hora com o motor elétrico sozinho, hora com o motor a combustão, você consegue ter uma média assim excelente, às vezes na casa dos 60, 70 km por litro. Quando acaba a bateria, essa média pode chegar aos 6, 7 km por litro. Então, é bom você, se você estiver pensando em rodar por economia de combustível, se programar para ter sempre a bateria aqui disponível para você rodar mais no modo elétrico do que no modo a combustão. Mesmo porque no motor elétrico, apesar de não ser um motor de grande potência, ele tem 145 cavalos e pouco mais de 30 kg de torque, é mais do que suficiente para você usar na cidade. Então você pode rodar de maneira 100% elétrica sem sentir falta de nada o tempo todo rodando na cidade sem gastar nada de combustível. Outros dois pontos aqui, eu gosto bastante dos carros da Volvo e especialmente aqui no XC90. Primeiro, mesmo ele sendo um carro híbrido, você tem a função do One Pedal Drive para você dirigir usando só o pé do acelerador. E aqui o acionamento é diferente, você dá um toque a mais na alavanca aqui para trás e ele ativa ali a função B+, ou B-. Então quando você estiver dirigindo, você pode usar só o pedal do acelerador. Então se eu começar a tirar o pé do acelerador, ele vai aproveitar o sistema do freio regenerativo para poder reduzir a velocidade do veículo e atuar como um freio realmente. Isso faz com que o freio regenerativo reponha, de certa forma, a carga da bateria e faça com que ele seja um veículo que aproveite mais a autonomia dele, às vezes até estenda mais a autonomia. Um outro ponto legal aqui é o sistema de piloto automático adaptativo. Basta acionar aqui de maneira bem simples, programa a velocidade máxima e ele vai seguir se baseando de acordo com o carro à frente e de acordo com as faixas de rodagem para acelerar e frear quando preciso. Ó, tô com o pé longe, ele freia, o carro entra na minha frente, isso de maneira muito precisa. Esse sistema da Volvo, para mim, é dos melhores que a gente tem disponível aqui no Brasil e te dá a condição de rodar de maneira confortável até no trânsito e na estrada, então, nem se fala. E por fim, a gente falou tanto de conforto nesse carro, seja de conforto de acabamento, seja de qualidade de itens de série, de interior. Também o conforto de que ele dirige sozinho para você, mas talvez a maior qualidade que o XC90 consiga te oferecer é o conforto de rodagem. E no conforto de rodagem, ele tem uma suspensão pneumática que te ajuda a andar da maneira mais confortável possível o tempo todo. Ela filtra muito bem as imperfeições da via, ela é muito confortável para quem anda aqui dentro, você tem a sensação de que está andando num tapete voador mesmo, você quase não sente a conexão das rodas dos pneus com o chão, então é muito, muito bom. E não é de uma forma que é tão anestesiado ao ponto de que o motorista vai se sentir inseguro na hora de dirigir o veículo, muito pelo contrário, é confortável ao ponto de você saber que você vai estar andando com o seu carro em qualquer que seja o terreno e você vai estar confortável. Ele é muito boa, você passa em vias que são mais imperfeitas, com muitas emendas, e é confortável. Ao passar num buraco aqui, ó, você vê o barulho, você sente, mas o impacto aqui para os ocupantes é mínimo. O Volvo XC90 talvez seja aquele carro que é difícil você achar um motivo para você criticar ou achar algum ponto em que você não valorizaria o preço que ele custa. Para muitos, R$672.000 pode ser muito, mas por o que esse carro oferece, um carro confortável, um carro que anda muito, extremamente econômico, com uma qualidade de acabamento bem acima da média e com uma qualidade que você pode carregar ou mala ou passageiro sempre com o mesmo conforto. Mas e você? Por esse preço, levaria o XC90 Ultimate Dike para casa, algum concorrente do mercado ou mesmo partiria para o mercado de seminovos? Deixa no número dos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!